Bom, vamos começar aplicando, né, as leis de Newton a exemplos um pouquinho mais complexos e tentar detalhar o máximo possível dos resultados matemáticos que envolve cada problema. Ok? Vamos começar com o famoso plano inclinado. Então eu tenho um plano inclinado, ok? E sobre este plano inclinado, eu tenho um bloco de massa m e o bloco tem um coeficiente de atrito cinético, ok? E um certo ângulo, ok? E a pergunta é, né, que distância esse bloco percorre para um certo tempo t, ok? Então eu quero, no fundo eu quero descrever a posição do objeto em um determinado instante de tempo, certo? Basicamente é isso. Então, para começar, a gente tem que encontrar as forças que aparecem ou as forças que envolvem esse problema, certo? Bom, não tem muitas novidades, né, nesse problema. Eu tenho o bloco. A primeira coisa, basicamente, é identificar as forças. Mas para identificar as forças, eu tenho que escolher um sistema de referência que seja o mais apropriado possível. Não significa que não seja factível em outros sistemas de referência. Pode ser que, dependendo do sistema de referência que eu escolher, o problema fica mais difícil ou menos para ser resolvido. Mas definir um sistema de referência apropriado é a primeira coisa a ser feita. E aí sim, mostrar as forças envolvidas, decompô-las e daí tirar algum resultado. Ok? Basicamente é isso. Então a primeira coisa é decompor as forças, mas para isso eu também preciso de um sistema de referência. Bom, a decomposição, né, das forças é o seguinte. Então, eu tenho o bloco se movimentando, descendo o plano inclinado, ok? Bom, como o bloco não se movimenta nem afunda no plano inclinado e nem se afasta do plano inclinado, então eu tenho uma compensação. O plano exerce uma força igual sobre o bloco, ok? Assim como o bloco exerce uma força igual sobre o plano. E essa então é chamada de força normal. A componente peso, considerando que eu estou no sistema superfície terrestre, então eu tenho uma força gravitacional puxando a massa para baixo, ok? Então aqui a gente vê que será necessário provavelmente uma decomposição, ou no vetor da força gravitacional ou em qualquer um outro vetor, vai depender da referência que a gente escolher. E contra o movimento do objeto eu tenho uma força de atrito, ou seja, existe uma rugosidade ou um atrito na superfície que não dificulta um pouco o movimento do objeto. Isso aparece como uma força de atrito, certo? Nesse caso, a gente sabe que a força de atrito ela aparece na interface, né, entre o plano e o objeto, mas por como a nossa partícula, né, a massa dela não tem, o volume, desculpa, não tem importância, então a gente considerar que a força de atrito, né, a normal e o peso estão centrados no centro aqui, não é uma aproximação ruim, ok? O que eu quero dizer é que a força de atrito aparece exatamente na interface entre o objeto e a superfície, no caso aqui a massa M, certo? A escolha do referencial sempre é melhor na direção do movimento. Claro, quando a gente está tratando de movimento unidimensional, essa convenção é a melhor. Mas se a gente estiver tratando de objetos que se movem
em duas dimensões ou em três, e aí a escolha tem que ser reanalisada, ok? Nesse caso aqui, uma ótima escolha por referencial é que ele se desloque na direção positiva de x, ok? Então eu tenho aqui o eixo x e o eixo y, ok? Bom, feito isso, eu tenho componentes de forças na direção y e componentes de força na direção x, ok? Como a força gravitacional está apontando em ambas as direções x e y, então é necessário fazer uma decomposição. Por cruzamento de retas aqui, a gente pode afirmar que este ângulo θ, que é a inclinação do plano com a superfície horizontal, é a mesma inclinação do vetor peso com o eixo y, ok? Então a decomposição pode ser feita dessa forma, ok? Então eu vou ter uma componente PY, ou seja, a componente da força peso na direção y, relacionada com θ, e eu vou ter uma componente da força peso na direção x também relacionada com o θ, ok? Então, basicamente, a gente decompôs as forças que aparecem no objeto no sistema de referência em x e y, ok? Bom, terceira coisa é aplicar a lei de Newton em termos de suas componentes, né? Então eu tenho a somatória das forças envolvidas, vetorial, é igual a força peso mais a força de atrito mais a normal. Tudo isso é igual a massa vezes a aceleração, ok? Bom, em termos das componentes, a gente vai escrever que na direção x eu vou ter a componente peso, Px, mais a força de atrito, mais a componente normal, tudo isso é igual a massa vezes a aceleração, certo? Mas é óbvio que a componente normal da superfície, nesse caso, na direção x é igual a zero. Eu só tenho força normal na direção y neste caso, ok? Lembra que eu poderia ter mantido um eixo x e y reto, né? Y na direção da força peso e um vetor x perpendicular ao vetor y, então daí haveria uma necessidade de decompor a normal em vez da força peso. A gente escolheu diferente, né? Do jeito que a gente escolheu, a componente da força peso na direção y, na direção x, é mg seno de θ, né? Esta componente é o cateto oposto vezes o módulo, né, da força peso, então mg seno de θ, menos a definição de força de atrito, que é normal vezes o coeficiente de atrito. Lembrando, né, que a força de atrito está na direção contrária ao movimento, ou melhor, está em direção contrária ao movimento, mas também em relação ao sistema que a gente escolheu. Então, menos n μc, tudo isso é igual a massa vezes a aceleração na direção x, ok? Lembra, preste atenção que esta parte é vetorial e a sua componente escalar tem um valor negativo, certo? Bom, no y a gente vai fazer a mesma coisa. Py mais a força de atrito mais a normal é igual a massa vezes a aceleração na direção y. E a gente então tem a componente da força peso na direção y menos mg cosseno de θ, se eu voltar aqui, né? O cosseno é o cateto adjacente, então o módulo do vetor vezes o cosseno de θ, ok? Na direção sinal negativo, porque ele está na direção negativa do sistema que a gente escolheu, ok? Mais
mc igual a zero, ok? Igual a zero porque a aceleração na direção y não existe, ou seja, não existe uma variação da velocidade na direção y. Portanto, a aceleração é igual a zero. Então, eu só vou ter a componente da força peso mais a normal, ok? Corrigindo, né? Aqui tem aqui é a normal, tá? Normal na componente y, certo? Bom, se eu isolar então a normal na componente y, aqui já está certo, eu vou ter que a normal vale mg cosseno de θ, certo? Bom, se eu voltar na expressão de x, eu posso aplicar esse resultado que eu encontrei, pois lá eu tinha a normal vezes o coeficiente de atrito. Quando eu volto, então, eu obtenho mg seno de θ, ok? Menos a normal vezes o coeficiente de atrito, mas a normal a gente achou que vale mg cosseno de θ. Então, menos mg cosseno de θ vezes o coeficiente de atrito, tudo isso é igual a massa vezes a aceleração na direção x. Como a massa é comum entre os resultados, então eu posso cancelá-los, né? Vou multiplicar aqui todos os membros dessa igualdade por 1 sobre m e afirmar, né, esse corte na massa, digamos assim. Então, isolando, vem naturalmente a aceleração na direção x de forma isolada. A x é igual a g, que multiplica seno de θ menos mi c cosseno de θ. Como os vídeos terão 15 minutos no máximo, né? Então eu vou interromper e vou continuar no próximo vídeo.